antes de eu entrar nesse ponto, né, vamos dar aquela passada no índice Bovespa. Essa passada semanal no índice Bovespa para ver a expectativa, para tentar identificar o passo seguinte. Então, falando especificamente de índice Bovespa, a gente tinha um ponto importante de 113 mil pontos de resistência. E vocês devem lembrar que na última super quarta, ou seja, quarta-feira passada, eu falei desses 113 mil. Eu falei, olha, eu acredito que rompa. Eu acredito que vá superar. Por quê? Pela força e pela dinâmica que o mercado estava se impondo, pela minha observação. Aí é um pouco, sei lá, talvez de experiência mesmo. Eu bati o olho, né? Não sei se eu falei com vocês, mas assim, como eu vivi mercado minha vida inteira, né? Aqui no escritório eu tenho uma tela que fica ligada no mercado. Uns veem TV, outros, sei lá, escutam música, eu fico vendo a bolsa. E é isso, tá? Eu fico vendo a bolsa. Então eu deixo lá, fico uns gráficos abertos, às vezes eu mudo de um gráfico para o outro, vejo como é que tá, e continuo trabalhando, faço o que eu tenho que fazer, atendo aluno, aquela coisa toda, mas a bolsa fica na minha frente. E as minhas carteiras, né, que na verdade é a mesma carteira, só que eu separei a carteira que segue o FIA Black para ficar segregada, ela está numa corretora, né, e aí essa carteira fica rodando ali, ligada na bolsa, e eu sei como é que ela está indo dia a dia. Enfim, talvez por isso, né, eu tenha falado semana passada, galera, eu acho que a gente vai passar esses 113 mil. Eu acho que a gente passa, pela dinâmica, pela força do mercado, né, por uma série de fatores, na minha visão, a gente passaria. E estamos trabalhando 114 mil, faltam 2 pregões ainda para fechar a semana, quinta e sexta, e provavelmente, se não tivermos nenhuma novidade pelo front, provavelmente a gente feche acima do 113. Esse fechamento do índice Bovespa acima do 113 nos deixa pronto para testar 120. O que eu quero dizer com isso? É uma tendência de alta clara? Não, não é isso. A gente não está num bull market, a gente não está naquele mercado de que agora tudo vai subir, né? Porque agora é beleza, não é esse o mercado. Porém, o mercado ele está em lua de mel com o novo governo, de alguma forma ele está reprecificando os ativos. E o índice Bovespa está mostrando isso, rompendo 113 mil e abrindo esse espaço para o 120. No 120 é outra conversa. No 120, a conversa, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Aí a gente vai falar realmente, efetivamente, de mudar de patamar do índice Bovespa e é uma resistência da análise técnica, é uma resistência muito mais forte, muito mais difícil. Romper, acertar, ele acertou que rompeu 130. Cara, é bobagem, porque estava muito fácil de que ia romper, uma resistência muito fraca, é um ponto intermediário dentro de uma congestão maior e da análise técnica, quando você tem uma congestão maior, pontos intermediários não te dão tanta referência. Não é certeza, porque pode fazer, pode subir, pode cair, pode ficar transitando ali, porque eu sei que ele está muito preso entre duas resistências, um suporte e uma resistência. O suporte seria aquela região de 95 mil pontos, tá? Entre 100 e 95, uma região forte, e a resistência claríssima, 121 mil pontos. Essa é a resistência. Ela começa a trabalhar no 120 alto, vai até 121 mil pontos. Então, quando você tem esse mercado lateral, que é o que o Ibovespa está vivendo, mercado lateral, sem uma tendência forte, por quê? Porque, veja bem, o Ibovespa é concentrado, né? Banco e exportadora, commodity metálica, índices materiais básicos. Essa é a concentração. Entendido isso, o que move o Ibovespa são esses dois setores. Ah, mas se subir lojas Renner, pode subir 20% no dia, 30% no dia, vai fazer cosquinha no índice Bovespa, ele nem mexe. Agora, se sobe em bloco, índice materiais básicos, Vale, Gerdau, não sei o quê, e sobe banco, cara, esse índice estoura 120 mil pontos, beleza? Só que ele tá lateral, ele não tem essa força. Logo, esse é o momento do stock picking. Esses são os momentos que a gente mais ganha dinheiro, tá? Mas por quê? Já falo. Então, só para fechar o índice Bovespa, né, trabalhando acima do 113, tem um 120 ali. 120 a gente volta a conversar, volta a fazer uma outra super quarta, volta a falar de novo. Provavelmente na próxima super quarta nada vai mudar além disso, A gente vai continuar trabalhando abaixo do 120, porque não vai estourar para cima com tanta força, espero que não, porque é para eu não errar, né? Mas não deve estourar para cima com tanta força, porque não tem uma notícia positiva. Pelo contrário, né? Aquele meu cenário 1, para quem está me acompanhando, ou seja, gastos fiscais, todo aquele problema, ainda está no front. O mercado está vivendo meio que uma lua de mel nesse início de governo, mas ainda está no front. Então, vamos aguardar sempre cabreiro.
eu acho que ainda não está com um céu de brigadeiro com muita tranquilidade. E você pode, inclusive, confirmar isso, né, olhando para o DI, por exemplo, que é uma taxa de juros negociada no mercado, futura, e que mede bastante o risco, né? Traz essa sensibilidade do risco. Para a gente romper 120, olhar esses DIs alongados, esse risco alongado, você já teria que estar caindo ou teria que cair mais forte. E ainda não recuou. Tá? Ainda está bem esticado, está bem comprado, está bem lá em cima, o que denota que o mercado, ok, reprecificou os ativos. Beleza?